Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui no Grupo Espírita Fraternidade para mais uma palestra pública. E hoje, como preparo de ambiente, vamos ler o capítulo 212 do livro Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino, que nos ensina: não se queixe de abandono. Ninguém está abandonado pelo Pai. Se notar que está só, que ninguém o procura, faça o inverso. Procure você alguém que precise da sua ajuda. Visite os lares pobres, as crianças necessitadas, os corações famintos de seu carinho. Derrame seu coração afetuoso no seio daqueles que sofrem e jamais se sentirá abandonado. Com essa mensagem, vamos elevar nossos pensamentos a Deus e vamos agradecer aos amigos espirituais por apoio, pelo amparo, pelo acolhimento que sempre nos fazem. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, por estar sempre conosco, nos apoiando, nos amparando, jamais nos abandonando. Se em algum momento nós nos sentimos desamparados, é pelas dificuldades que temos de sentir o apoio que recebemos. Com essa certeza do amor, do amparo, do acolhimento de Jesus, dos amigos espirituais e do nosso Pai Maior, vamos pedir aos amigos que nos intuem e nos assistam para que tenhamos momentos de reflexão, de alegria e de paz. Muito obrigado, Senhor. Bem, o tema da noite é exemplificar. E é interessante a gente refletir sobre essa questão da exemplificação. Porque às vezes a gente acha que os outros precisam exemplificar. Às vezes a gente acha que Jesus trouxe a exemplificação, e o que é verdade. Mas e nós? Nós também precisamos exemplificar? São questões importantes que vamos refletir, porque sem exemplificação, gente, nós não vamos vivenciar os ensinamentos do Cristo. E ele, trouxe os seus ensinamentos exatamente exemplificando. Ele não pediu ninguém para fazer nada. Ele foi lá e fez. Ele foi lá e mostrou. E pegando uma fala de José Raul Teixeira, ele nos diz que a arte de educar é a arte de se educar. Então, se eu quero educar alguém, primeiramente eu preciso educar a mim mesmo, para que eu possa mostrar, através da minha postura, da minha conduta, o que eu gostaria que os outros percebessem que são o meu entendimento e os meus valores. Isso eu não estou mudando aquele indivíduo. Eu posso até ser o motivo que ele se modifique, mas eu não posso mudar ninguém. Nós vamos ver isso mais adiante. E como ele exemplificou na sua caminhada? O primeiro aspecto que eu gostaria de trazer para a gente refletir foi na véspera da sua prisão. Ele, sabendo do que ocorreria, o que ele fez? Ele foi e lavou os pés dos discípulos. Para quê? Para que ele pudesse mostrar, exemplificando a humildade, a importância da humildade. Se nós queremos ser o maior, sejamos o menor. Sirvamos, vamos servir para que nós possamos ser agradáveis a Deus. É o exemplo do mar. O mar é tão grande como ele é porque ele se tornou abaixo, ele se colocou abaixo de todos os rios. Se ele se colocasse acima dos rios, ele seria ilha, continente e não mar. Então, um dos primeiros ensinamentos maravilhosos de Jesus foi a questão da humildade. Mas ele também nos trouxe a questão do perdão como outro aspecto fundamental. E exemplificou na cruz, depois de ser agredido, humilhado, torturado e outras coisas mais, no momento crucial, ele eleva seus pensamentos a Deus e fala: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Ao sair da cruz, Maria pergunta para ele, Maria de Madalena, onde você foi? Onde você esteve nesses 3 dias? E ele falou: eu fui me encontrar com um amigo muito querido. E um amigo muito querido que se encontrava nas trevas era Judas. Então ele veio mostrar que mesmo naquele momento ele perdoou aqueles que o esqueceram, que o abandonaram, que o traíram. Então, o perdão foi outro ensinamento maravilhoso trazido por Jesus. Também ele nos exemplificou na questão da mulher adúltera que lhe foi apresentado.
queriam ter algo contra ele. E ele usou de autoridade, não de autoritarismo, para impor uma nova ordem. Ele reflete, pensa e pergunta: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Ele não julgou. Ele veio nos ensinar que nós não deveremos julgar ninguém pelas suas atitudes, porque todos nós somos passíveis de erros, de equívocos. Mas ele nos ensinou o respeito aos outros e a nós mesmos. Como só fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Ele nos ensinou também que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O que ele quis dizer com isso? Me adorem, me sigam? Não. Ele não quer ser adorado. Ele quer ser representado. Ele quer que nós repitamos os seus exemplos, que nós façamos exatamente como ele fez. E se a gente buscar sintetizar os ensinamentos de Jesus, nós poderíamos trazer em um único verbo: amar, numa única palavra: amor. E ele fez isso o tempo inteiro, amando. E Kardec, de uma forma brilhante, no Livro dos Espíritos, ele nos trouxe uma síntese desses ensinamentos de Jesus, uma compilação desse papel no terceiro livro, Leis Morais, Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. Sendo muito importante a gente compreender, estudar e colocar em prática. Ele nos ensinou também, como exemplo, darmos importância à vida espiritual, vivendo de maneira simples, sem luxos, sem exageros. Ele vivia com aqueles que o buscavam, qualquer um, independente de classe, de cor, de etnia, de religião. Se buscou Jesus, ele acolhia. Aí ele nos ensinou o desapego aos bens materiais. Se queres entrar no reino dos céus, vá, vendes tudo o que tens e segue-me. É uma alegoria para que nós possamos compreender que a vida material tem sua importância, mas a vida espiritual, a questão moral, também devemos olhar com extrema responsabilidade. E ele nos ensinou quanto à veracidade da vida espiritual quando ele retornou 3 dias depois da cruz para nos comprovar tudo que ele nos ensinou do mundo espiritual, da vida além da vida. Ou seja, Jesus veio nos ensinar tantas coisas: amar, a sermos humildes, a sermos tolerantes, a enfrentar as injustiças e a não nos calarmos diante do erro. Com relação à mulher adúltera, entretanto, ele nos ensinou a não confrontar, a contornar, a usar de autoridade moral. Ele nos ensinou o exemplo do rio, que não enfrenta os obstáculos, o rio contorna. Por isso o rio contorna todos eles e chega no mar. E nessa questão de agirmos com autoridade, ele nos ensinou que não é com autoritarismo, não é impondo nossa maneira de pensar, não é impondo nossos valores. E ele também veio nos ensinar a termos tranquilidade com as nossas consciências. Fazendo o quê? Fazendo aos outros somente aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Dentre tantos outros ensinamentos trazidos por Jesus. Kardec, ele resume esses ensinamentos que o mestre quis nos trazer em uma frase: felizes aqueles que amam, pois não conhecem nem as misérias do corpo, nem as angústias da alma. Aí a gente vai perceber que a importância de amar. E aí nós temos que trabalhar, nos empenharmos para trazer esse sentimento para dentro de nós. Quando amarmos como Jesus nos ensinou, como Jesus nos ama e nos exemplificou, nós viveremos felizes, sem mazelas do corpo e sem doenças da alma. Mas Jesus nos trouxe muitos outros ensinamentos por exemplos. A vida corporal nos ensina a importância do alimento, do vestir, do morar, do conviver, do conversar, da saúde, da alegria. Mas Jesus veio nos ensinar
a questão do altruísmo contrapondo ao egoísmo, da gente pensar no coletivo, da gente pensar naqueles que compartilham a caminhada conosco e não somente em nós. Jesus também nos exemplificou com o ide e pregai, respeitando as consciências de cada um. Ele falou que nós deveríamos ir e pregar com exemplos e não com imposições dos nossos pensamentos, dos nossos valores. E ele ia a todos os lugares e ensinava a todos aqueles que queriam ouvi-lo, sem discriminação. E quem exemplificou bem, quem compreendeu bem os ensinamentos de Jesus foi Paulo de Tarso, o antigo Saulo de Tarso, que viveu de tal forma os ensinamentos do Cristo que em um momento da vida dele, ele já dizia: já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Jesus nos exemplificou, mas como nós podemos exemplificar? Como nós podemos agir de forma adequada? Nós já conseguimos vivenciar os ensinamentos do Cristo? Difícil, né? Nós ainda não conseguimos. Mas como nós podemos exemplificar? Nós conseguimos? Claro que sim. Jesus não quer que nós nos tornemos perfeitos da noite para o dia. Ele quer que nós nos empenhemos para que nos tornemos melhores a cada dia. Que hoje eu seja melhor do que eu fui ontem e amanhã eu seja um pouquinho melhor do que eu fui hoje. Isso que Jesus espera da gente. E com esse comportamento, esse empenho de nós trabalharmos para nos tornarmos melhores, nós estaremos sendo exemplos para todos aqueles que compartilham a caminhada conosco. Como nos ensina Kardec no Pentateuco. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que empreende para domar suas más inclinações. Olha que interessante. Então, nós seremos verdadeiros espíritas, não quando formos perfeitos, mas quando nós compreendermos a essência do espiritismo, a essência do cristianismo e nós começarmos a nos empenharmos para vivenciar cada dia um pouquinho. Nós podemos exemplificar com os nossos esforços, tentando superar as nossas imperfeições, os nossos defeitos. Quando nós podemos exemplificar? Em todos os momentos das nossas vidas. Em todos eles, nós podemos ser exemplos, positivos ou negativos. Porque as pessoas nos observam, não só os encarnados, mas também os desencarnados. Eles estão sempre observando. Kardec, questão 459 de O Livro dos Espíritos, ele pergunta aos espíritos: influem os espíritos em nossos pensamentos e nossas ações? Eles respondem: mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordem são eles que vos dirigem. Mostrando que há uma interação entre o mundo espiritual e o mundo corporal e que os espíritos nos acompanham, nos observam o tempo inteiro. Nós também podemos ser exemplos como pais. Quem já foi pai, já percebeu como nós nos tornamos exemplos para os nossos filhos desde antes do útero, durante o útero também, nos primeiros anos. Nossos filhos aprendem mais com as nossas ações do que com as nossas palavras, do que com as nossas falas. Lembremos José Raul Teixeira, a arte de educar é a arte de se educar. Não adianta eu querer que meu filho faça uma coisa que eu não faço. Ele vai repetir o que eu faço. Eu lembrei aqui de uma situação. Um dia eu estava com meu filho pequenininho assistindo televisão, comendo pipoca. Nós dois assistindo um filme. E eu fiquei impressionado, porque quando eu olhei para ele, ele estava sentado do mesmo jeito que eu, pegando a pipoca no pote exatamente igual a mim. Eu olhei para ele e falei: meu Deus, como ele me copia, né? E assim, nós somos exemplos para os nossos filhos. E nós vamos ser bons exemplos quando nós falamos coisas boas, quando nós fazemos coisas boas. E nós seremos maus exemplos quando nós fazemos coisas ruins. E que exemplos nós estamos dando para os nossos filhos?
falando ao celular enquanto dirigimos, ou tomando bebida alcoólica enquanto dirigimos. Nós estamos tratando mal as pessoas que são subordinadas a nós. Nós estamos gritando com as pessoas no lugar de dialogar com elas. Nós estamos mentindo na frente dos nossos filhos ou pedindo para que eles mintam. Ou eu já consigo agir de maneira respeitosa com todos, tranquila, serena, verdadeira, honesta com as outras pessoas. São os nossos exemplos que os nossos filhos vão repetir, não as nossas falas. Bem, nós também somos exemplos a todos aqueles que compartilham conosco a caminhada, aqueles que se relacionam com a gente, por exemplo, os nossos cônjuges. Sempre falo que em qualquer relacionamento há duas grandes verdades. E essas duas grandes verdades só são verdades juntas, não separadas. A primeira dela é: ninguém tem o direito de querer me modificar. Ou seja, eu não tenho o direito de querer modificar ninguém. A segunda é: ninguém é obrigado a conviver comigo do jeito que eu sou. Ou seja, eu não sou obrigado a conviver com ninguém do jeito que a pessoa é. Quando a gente coloca essas duas verdades juntas, ou seja, eu não quero que o outro se modifique, mas eu me empenho para me tornar uma pessoa melhor, para me relacionar melhor com o outro. Quando eu faço isso e o outro também faz, nós estamos nos candidatando a termos relacionamentos de longo prazo. Ou seja, eu não quero que o outro se modifique, eu não estou me anulando, eu estou refletindo, vendo o que eu preciso fazer para me tornar uma pessoa melhor, para eu melhor conviver com o outro. O outro não é obrigado a conviver comigo do jeito que eu sou, não. Nós precisamos acabar com a tal síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Não, gente, nós estamos aqui para evoluir. Nós estamos numa experiência corporal para aprendermos, para nos tornarmos pessoas melhores, para nos modificarmos, para nos autoconhecermos, nos autoaceitarmos, nos autotransformarmos. E o que é interessante quando a gente faz isso no relacionamento? Quando você percebe que o outro está te aceitando como você é, mesmo com as suas imperfeições, está se esforçando, se empenhando para se tornar uma pessoa melhor, para conviver melhor com você, e você faz a mesma coisa, você primeiro começa a tolerar mais os erros da outra pessoa, as dificuldades que essa pessoa tem. E aí é importante a gente encarar essas relações como relações definitivas. Se eu não estou nem aí para o outro, o outro chega para mim e fala uma coisa ridícula. Eu tenho uma dificuldade enorme, eu não aguento tal coisa. Ela fala, mas que coisa ridícula. E você fica fazendo aquilo de pirraça. O que você está exemplificando para aquela pessoa? Que você a respeita? Que você quer ter um relacionamento bom com ela? Claro que não. Quando a gente consegue ver o esforço do outro, quando o outro consegue ver o nosso esforço, a gente vai ficar muito mais tolerante nas nossas relações. E em qualquer relacionamento também nós temos necessidade de reciprocidade. Não é eu fazer e o outro não, uma hora eu vou cansar. Se só eu faço e o outro não está nem aí para mim, uma hora eu vou cansar. Isso tem que ser recíproco de ambas as pessoas envolvidas no relacionamento. Bem, o que fazer diante daqueles que ainda não conseguiram compreender os ensinamentos do Cristo, que ainda não os vivenciam? Compreensão, nos ensinava Jesus. Não julguemos para que não sejamos julgados. Não reprovemos para que nós não sejamos reprovados. Jesus não julgou a mulher adúltera. O mestre falou para uma abelha: seja uma boa abelha. Aí a abelha perguntou: e o meu ferrão? O mestre respondeu: eu lhe disse para ser uma boa abelha, não uma abelha indefesa. A gente ser bom não quer dizer que a gente seja indefeso, que a gente seja omisso. Jesus não foi omisso em nenhum momento. Ele se colocou, tanto se colocou que ele incomodou os poderes instituídos. Jesus é um condenado político. Ele foi preso
julgado, crucificado, executado, porque ele se colocava com amor, com respeito, com carinho, e mesmo assim as pessoas não compreenderam Jesus. Não julgar e não reprovar não quer dizer ser conivente com o erro. Jesus não foi conivente com o erro. Em nenhum momento ele se colocou sem revidar, sem agredir. No caso da mulher adúltera, o que ele fez? Pergunta a mulher: cadê aqueles que a condenavam? Ela respondeu: eles se foram. E o que Jesus fez? Ele respondeu para ela: eu também não a condeno. Ide e não torneis a pecar. Jesus não foi conivente com o erro em nenhum momento, mas ele não condenou ninguém, porque Deus não quer acabar com o pecador. Deus quer acabar com o pecado. Deus quer que nós despertemos para as suas leis, que as coloquemos em prática, que nós a vivenciamos. Foi isso que Jesus veio fazer. Exemplo. E qual a melhor maneira de melhorar nossos exemplos diante de nós mesmos e do próximo? Ampliando os nossos conhecimentos. Eu falo para as pessoas que o melhor tratamento espiritual que nós podemos ter numa casa espírita é a questão do estudo sistematizado. Porque é ali que a gente vai trabalhar os nossos conhecimentos, compreender as leis divinas, trazê-la do nosso inconsciente para o nosso consciente e termos condições de colocá-las em prática. E Kardec, no Livro dos Espíritos, terceira parte, ele nos traz nas leis dos morais a lei do progresso. Ele fala como nós estamos inseridos em um processo de evolução. Jesus, quando nos ensinou vós sois deuses, ele não estava brincando. Porque, primeiro, nós somos deuses do nosso corpo. Nós somos deuses das nossas ações, nós somos controladores dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, das nossas falas, das nossas palavras. O nosso corpo, gente, tem em torno de 10 trilhões de células, um universo gigante. E dentro desse universo existem milhões de outros seres que coabitam com o nosso organismo e que dependem de nós para viver. Vós sois deuses, quer dizer, vocês são responsáveis por alguma coisa. O nosso corpo pode ser muito pequeno em relação à Terra, em relação ao Sistema Solar, em relação à Via Láctea, mas ele é gigante em relação à quantidade absurda de bactérias, de vírus que coabitam conosco. Não é? E aí, nas leis morais, ele vem nos falar do nosso processo. E quanto mais nós avançamos nesse processo, mais nós aumentamos as nossas responsabilidades, nós mais compreendemos as leis divinas, mais ampliamos esse entendimento e temos mais condições de colocá-las em prática. Também, na segunda parte do Livro dos Espíritos, primeiro capítulo, Kardec nos ensina sobre a escala espírita, esse processo de evolução moral, de evolução, de compreensão das leis divinas e o impacto disso no nosso crescimento espiritual. Recomendo a todos estudarem um pouquinho. Assim, quando conseguirmos olharmos o próximo como espíritos imortais, não como uma Maria, o José, mas um espírito imortal, em processo de evolução, como nós também estamos, nós estaremos começando a compreender os ensinamentos de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Exemplificar, gente, é vivenciar os ensinamentos de Cristo dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas condições evolutivas, em cada momento das nossas vidas, empreendendo esforços para aprendermos com as experiências que nós temos, nos tornando melhores, nos habilitando para ter experiências novas, mais aprofundadas, quando nós superarmos as experiências anteriores, nos tornando seres melhores. Jesus não quer que nós sejamos perfeitos da noite para o dia. Jesus quer que nós busquemos sermos melhores
a cada minuto, exemplificando dentro das nossas possibilidades, aprendendo com os nossos erros. Nós somos humanos, nós vamos errar. O importante não é não errar, o importante é aprender com o erro, é compreender que erramos, aceitar, reparar o erro, responsabilidade com a reparação, não repeti-lo, nos tornando pessoas melhores. Jesus é o exemplo. O próximo pode ser exemplos para nós, como nós também podemos ser exemplos para os próximos. Busquemos exemplificar os ensinamentos de Jesus. E assim, encerrando o nosso momento, vamos elevar nossos pensamentos a Deus e agradecendo ao Pai pela oportunidade da encarnação, pela oportunidade de termos experiências, pela oportunidade das companhias de companheiros que compartilham esta existência conosco, que nos ensinam com as suas dificuldades, com as suas qualidades. Aprendamos a sermos gratos a tudo que nos acontece, as coisas boas e ruins, porque Jesus vem nos ensinar que tudo que nos acontece tem algo bom, tem algo que nós podemos aprender, tem algo que nós possamos nos transformar em seres melhores. Muito obrigado, amigos. Estejam conosco em outras oportunidades. Agradecemos a atenção e a presença de todos.